Hoje, baseado na palavra de Deus e com a ajuda do grande advogado fiel que é Jesus Cristo, vou tentar absolver os gays, pelo menos do julgamento dos homens, já que do julgamento de Deus nenhum de nós se livrará, pois cada um de nós um dia será julgado segundo as suas obras. Quero, no mínimo, conseguir que eles, os gays, adquiram o direito de aguardar o grande dia do julgamento de Deus em liberdade de escolha. Se eles, os gays, escolherem o caminho da graça, o caminho do Evangelho, tanto melhor para eles quanto para mim, que talvez receba o maior galardão no céu. E para a mensagem de hoje a gente vai estar utilizando o texto de Levítico 20. O texto de Levítico 20 é um dos textos que mais tem sido usado para apedrejar os grupos LGBT mais como um todo. E a gente, para melhor compreensão da mensagem, a gente vai ler apenas 2 versículos do capítulo 20 de Levítico, o versículo 10 e o versículo 13. Então vamos lá, capítulo 20 de Levítico, versículo 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, do versículo 10 ao versículo 21 do capítulo 20 de Levítico, vai citar uma série de comportamentos sexuais tidos como abomináveis a Deus, e todos eles com o mesmo peso de condenação, a morte. Se todos esses comportamentos sexuais têm o mesmo peso de condenação, então, no caso de um julgamento e absolvição, devem também ser levados em conta o mesmo critério. Por exemplo, hoje em dia, na maioria das cidades brasileiras, pelo menos as grandes cidades brasileiras, tirar a vida de um animal doméstico, um cãozinho, por exemplo, um gatinho, tem o mesmo peso de tirar a vida de um ser humano. Você pode ser privado da sua liberdade ou ter que pagar uma multa. Porém, se você alegar e provar que foi em legítima defesa, pode ser absolvido. Partindo dessa premissa, isso me leva ao julgamento da mulher adúltera, lá em João 8, porque isso abre uma brecha na lei para que eu vá para o julgamento da mulher adúltera. E para melhor compreensão da mensagem, eu vou fazer alguns comentários aqui extra-bíblicos. Existe uma linha de pensamento que defende que essa mulher adúltera se trata da mesma prostituta Maria Madalena. E para melhor compreensão da mensagem, a gente vai seguir essa linha de pensamento. Bom, eu tomei a liberdade de, antes de irmos à leitura do texto bíblico, eu tomei a liberdade de fazer umas anotações para que eu não me perca em alguns tópicos que eu vou tocar. E vamos começar. O duplo julgamento, a absolvição, os gays e a mulher adúltera. Em ambos os casos, foram suprimidas informações. Dizem, alguns estudiosos defendem, que Maria Madalena não teria sido necessariamente uma prostituta, mas que por a Bíblia ser um livro patriarcal, foram suprimidas algumas informações. Mas hoje em dia nós temos aí a internet para pesquisar à vontade sobre o tema. No caso dos gays, quantas vezes você não vê ali um rapaz, que às vezes só por ser um pouco mais sensível, mais educado, simpático, então você não tem nenhuma outra informação dele, às vezes nem o nome do rapaz você sabe, e você já julga. Esse aí é fruta. Mas hoje em dia tá aí a internet para pesquisar, descobre pelo menos o nome do rapaz, pesquisa lá. Vai que o rapaz é só bailarino. Nada contra bailarino. Segundo tópico. Em ambos os casos há histórico de abuso sexual na adolescência. Estudiosos também dizem que Maria Madalena
como eu disse antes, não seria necessariamente uma prostituta, mas na época da cultura patriarcal, ela começou a sofrer abusos muito cedo. E a cultura patriarcal da época culpava a mulher quando esses casos aconteciam. A mulher que tinha que se vigiar para não acontecer esses casos. Então, por medo, ela se calou. E esses casos de abuso foram continuando até que ela foi se acostumando, acabou gostando de estar com vários amantes. No caso dos gays, sem generalizar, mas uma grande porcentagem dos gays tem histórico de abuso na adolescência. Então não vamos julgar eles sem conhecer a história por completo. Machismo. Agora vamos à leitura do texto religioso. É o Evangelho segundo João, capítulo 8. Vamos ler do versículo 4 em diante. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Então aqui já começa a hipocrisia religiosa. Aqui eles estavam preocupados não com a alma daquela mulher, mas eles estavam preocupados com a publicidade do pecado. Porque aquilo gerava escândalo dentro da igreja, né? Escândalo no templo. E hoje em dia não é diferente. Você pode ver o cara aparentemente gay, você não tá nem aí, você pensa, entre quatro paredes ele faz o que quiser, mas quer ver o irmão se escandalizar, é ver dois gays passando de mãos dadas. Um outro tópico que eu acabei esquecendo sobre o machismo é que sempre os irmãos têm a tendência de achar, quando descobrem um caso de relação entre dois homens, é que o sem vergonha, vamos dizer assim, é apenas o passivo, é apenas o que é penetrado. O que penetrou está de boa. Mas se você vai ler o texto de Levítico de forma literal, já diz que ambos praticaram coisa abominável. Mas, continuando, vamos mais à frente. E na lei de Moisés, versículo 5, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então, até aqui, Jesus nada se sentenciou. Sabe por quê? Porque ainda não era chegado o tempo de julgar, e muito menos de condenar aquela mulher. Assim como até hoje ainda não é chegado o tempo de julgar, muito menos condenar os nossos irmãos só por terem uma orientação sexual diferente. E se eu quisesse parar por aqui, eu já teria cumprido o meu dever de absolvê-los do julgamento dos homens. Porque se você é inteligente, tem um mínimo de inteligência, você deve ter pegado essa mensagem. Mas ainda assim quero continuar em mais um tópico. O apedrejamento, né? Os gays têm sido muito apedrejados hoje em dia. Apedrejados com palavras de maldição, palavras de rejeição. Chegou ao cúmulo de adolescentes com tendências homossexuais serem induzidas, se sentirem induzidas ao suicídio. E eu não sei se você sabe, mas hoje em dia não é preciso você tirar a vida diretamente de uma pessoa para ser condenado. Indução ao suicídio pode sim dar condenação. Houve um caso um tanto recente, um tempo atrás, de um youtuber, PC Faria, que ele foi achado morto no apartamento e a perícia, no primeiro momento, achou que havia sido suicídio, né? E realmente foi. Mas depois vazaram áudios dele com a ex-namorada e ela estava sendo investigada por indução ao suicídio. Pastores de igrejas, irmãos da igreja em geral,
atacam esse grupo usando às vezes a Bíblia, passagens bíblicas, às vezes totalmente fora de contexto. Eles começam lá citando Levítico, de repente está lá em Eclesiastes. Deus disse que melhor for não ter nascido, induzindo o jovem ao suicídio, sabe? E esse irmão ainda acha que está sendo grandemente usado por Deus, usando a palavra de Deus fora de contexto para induzir alguém ao suicídio. Só para finalizar, sabe quem fez isso na Bíblia? Usou a palavra de Deus para tentar induzir alguém ao suicídio? Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 6. E lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. O próprio diabo usou a palavra de Deus para induzir Jesus Cristo ao suicídio. Então, se você está usando a palavra de Deus para induzir alguém ao suicídio e acha que está sendo fortemente usada por Deus, saiba que você está sendo usado pelo próprio Satanás.